close till I get up. Time is barely on our side. Olá, esse é o PodPuts, o seu podcast de tecnologia e segurança. Amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Meu nome é Heitor, trabalho na área de segurança da informação e está no ar mais um Node. Esse é o 13º episódio da segunda temporada do PodPuts e hoje temos um convidado especial conosco. Mas antes, estão aqui comigo os meus amigos Bruno Severo e Marcelo Borges. Salve Bruno, tudo bem com você? Boa noite, Heitor, Marcelo. Hoje vamos começar com mais um Node e espero eu que mais um com muito conteúdo e muita animação hoje. É isso aí, você Marcelo, manda o salve inicial. Salve galera, beleza? Bora começar mais um Node aí que hoje o assunto vai bombar. Galera, eu também quero apresentar para vocês uma novidade. Nós estamos deixando aqui caixas de perguntas para vocês responderem e perguntinhas para a gente ouvir a opinião de vocês. E também tem umas enquetes que devem durar pelo menos uns 30 dias após o lançamento dos episódios, para vocês poderem também interagir entre vocês, darem opinião sobre alguns temas. Então, acessem as descrições e no final da descrição do episódio no Spotify, tá, galera? Vale lembrar que essa função ainda está ativa só no Spotify. Vocês podem deixar a opinião de vocês. Então, não deixem de ler toda a descrição. E lembrando novamente que todos os nossos contatos e o contato dos convidados também estão lá. Valeu! Boa! Amigos, abram Windows, mas fechem as portas, que hoje estamos recebendo Christian Gomes. Salve Christian, tudo bem com você? Conta um pouco de você, o que você faz. Fala pessoal, tudo bem? Prazer falar com vocês. É uma honra estar aqui presente em mais um episódio aí do podcast de vocês. E não conhecia, tive a oportunidade de conversar aí com o Bruno e já procurei conhecer mais aí do trabalho de vocês, das pessoas que já passaram por aqui. Estou realmente bastante feliz por ter recebido o convite. Bom, aproveitando a deixa aqui, eu sou uma pessoa, assim como a maioria de vocês que nos ouve, apaixonado por tecnologia. Eu me formei em sistemas de informação em Belo Horizonte, sou aluno da PUC Minas e de lá para cá, desde quando eu tive a oportunidade de fato entrar para o mercado de tecnologia, sempre tive focado em manter um perfil generalista, né? E alguns anos aí se passaram, né? Hoje eu tenho 34 anos, sou fundador aí da Sport.TI, que é uma startup voltada para tecnologia e gestão esportiva, e tenho boas realizações ali que eu compartilho com bons sócios, com bons colaboradores, com bons amigos e parceiros aí ao longo da carreira, e que hoje também me permitem ajudar aqui a Prefeitura Municipal de Ilhabela, onde eu sou diretor de tecnologia também. Tive a oportunidade de fundar uma empresa de tecnologia, Consul.TI, era uma software house, e eu vendi ela no ano passado, e ela foi adquirida por um grupo econômico focado em serviços de contabilidade, BPO financeiro, e hoje eu também atuo como diretor de tecnologia desse grupo, que se chama BR Efforts, né? Voltado para serviços de financeiro, administrativo, contabilidade, serviços nesse sentido para empresas, né? E para fechar, eu acho que um pouquinho aí da minha aventura no meio, agora no segundo semestre eu inicio mais uma turma ali de um MBA focado em tecnologia para o público do direito. Então eu vou ser um dos professores ali do curso e vou poder ajudar eles ali, compartilhando um pouquinho de conhecimento na área de tecnologia e que conecta ali bastante com os interesses deles em LGPD, entender um pouco mais numa linguagem menos técnica, mas não menos explicativa sobre como funcionam os sistemas, como funciona a infraestrutura, que tal de nuvem é essa, o que tem a ver aí tudo isso com o trabalho que eles geralmente vão fazer ali, buscando ser DPO ali, né, das empresas, enfim. Então, um pouquinho da trajetória
atual, que tem muita história para contar desde que eu comecei nesse mundo incrível que é o mundo da tecnologia. Legal, Christian. Sabendo que você atua no setor privado, no setor público, também com inovação, eu gostaria de perguntar para você quais são os desafios de cada tipo de negócio. Você tem que virar uma chavinha na cabeça? Conta pra gente. Então, eu me sinto hoje, talvez, no ápice das possibilidades, porque eu estou pisando em 3 áreas mesmo diferentes, né? Como você bem disse, o setor público, eu entrei aqui para ajudar a prefeitura como um desafio. Já tinha trabalhado para a área pública por meio da UFMG, eu fui Scrum Master durante alguns anos, trabalhei com o Ministério da Saúde, desenvolvendo projetos ali na linha da matriz orçamentária da saúde, mas sempre dentro de uma equipe de tecnologia. Aqui, hoje, como diretor de tecnologia de uma prefeitura, de um município de pouco mais de 50 mil habitantes, o desafio é outro, né? A gente aprende a lidar com as nuances políticas, as nuances dos servidores públicos de várias áreas. A tecnologia é uma área meio aqui, então ela impacta, do mesmo jeito que ela impacta todo mundo, ela às vezes incomoda todo mundo. Então a gente tem que saber lidar, né? Saber entender os processos, o tempo das coisas. São tempos diferentes, são tempos que são às vezes mais longos do que a gente precisa, porque a gente quer e precisa realizar com a tecnologia, e são tempos mais curtos do que a gente precisa ou que pode atender quando a gente está falando de atender alguma demanda de um interesse político, de algum evento, alguma coisa nesse sentido. Fazendo um paralelo ali com o setor privado, a BR Efforts é uma empresa que tem ali pouco mais de 200 funcionários, né? E é uma empresa de médio porte ali, então ela vem adquirindo o mercado por meio de fusões e aquisições, por meio de expansão da carteira de clientes. São quase 2.000 CNPJs já que são atendidos por essa empresa, e aí eu estou falando de uma empresa com capacidade de investimento, com capacidade de buscar o que é melhor, né, por meio da tecnologia, que valoriza o trabalho, né, do profissional de tecnologia, que não é o trabalho fim da empresa, mas sabe que é com a tecnologia que o negócio vai ganhar mais escala, vai ganhar estabilidade, vai criar economias. Então já é um cenário totalmente oposto. A gente tem mais autonomia e poder de decisão, né, numa posição de executivo de tecnologia nesse aspecto, né? Agora, se eu trago aqui para o meio da inovação, como startupeiro, né? Como fundador da Sport TI, enfim, como quem vive o dia a dia de uma startup, o diferente ali é que os recursos são escassos, a gente tem que contar mesmo a moedinha ali, porque às vezes você vai gastar 10, 20 mil reais numa solução que pode impactar o seu fluxo de caixa, às vezes você vai perder algum colaborador, algum membro do time que só ele é capaz de fazer alguma coisa, você não tem, né, aquela cadeia de pessoas dentro da equipe para substituir. Você tem que ser criativo, tem que ser rápido, tem que buscar fazer a coisa mais enxuta, mais ágil possível e, ao mesmo tempo, conseguir equilibrar ali as receitas e o faturamento da empresa, de modo geral, para continuar escalando, crescendo e escalando o negócio e prestar suas contas ali para o mercado e para os seus investidores, para os seus sócios, enfim. Então são cenários bem distintos, e o legal de pisar nos três é que de alguma forma você consegue conectar as necessidades no meio do assunto de tecnologia. Então hoje a Sport TI vende soluções de gestão esportiva para prefeituras também, e o fato de eu trabalhar dentro desse meio do setor público me ajuda a entender como funciona e me ajuda a melhorar a minha estratégia comercial lá. Ao passo que a BR Efforts atende as necessidades da Sport TI, né, por ter necessidade de contabilidade, terceirização de financeiro, administrativo e tudo mais, e que eu também consigo conectar colegas de outras startups com essas demandas. A gente também consegue fazer a coisa se conectar nesses três pilares ali. Então, nesse ponto é desafiador, mas saber equilibrar
essas particularidades fazem, eu acho que a paixão da coisa ficar sempre em alta, né? Como tá. Dentro do que isso tudo que tu falou, cara, a primeira pergunta eu acho que é a mais relevante. O dia pra ti também tem 24 horas pra trabalhar em 3 empresas juntas? Cara, então, eu tava conversando isso ontem. Agora eu tô falando com vocês de Ilhabela, mas ontem eu tava em Monte Verde, no sul de Minas. A gente tava fazendo uma imersão da minha equipe de produtos. Levamos eles lá para uma cidade que é bem legal, bem turística lá. A gente levou a equipe para lá e eu tava falando sobre isso, assim. Como que a gente consegue equilibrar e ser produtivo, gerar resultado de verdade, né? Passa essencialmente por conhecimento, assim. Eu sempre busquei estudar bastante áreas diversas, né? Não só tecnologia. Tecnologia é minha formação básica, mas eu estudei gestão de projetos, eu fiz MBA em gestão de projetos, fiz MBA em gestão estratégica de pessoas, fiz MBA em arquitetura de sistemas e agora o meu último MBA foi em marketing e gestão esportiva. E, assim, o mais legal de todos eles, até o mais técnico um pouquinho ali, que foi o de arquitetura de software, eles sempre passaram por gestão e gestão de pessoas. Então, saber lidar, saber que seu tempo é curto, né? E assim, eu estou falando de vários contextos e vários trabalhos, mas eu também me divirto, eu também jogo meu futebol 3, 4 vezes por semana, eu também assisto meu filme, eu também saio, eu também vou pescar aqui, eu faço as coisas que eu gosto, que para mim são tão importantes quanto o compromisso de trabalho. Mas acho que trabalhar na gente, estar nessa posição de executivo, de tecnologia, enfim, saber que vão ter demandas que você não tem que entrar, que você tem que delegar, por mais que você saiba resolver o problema, você não pode entrar na operação, pegar e fazer do seu jeito, você tem que formar as pessoas, você tem que deixar um lastro de base de conhecimento para que as pessoas da sua equipe possam se desenvolver e que você seja de fato substituível, né? Que você trabalhe para que as pessoas não dependam de você. Eu acho que esse aqui é o segredo. Quando eu entendi que uma posição estratégica ela tem que ser essa pessoa que não é a dependência e ele faz a diferença pelo tempo que ele tem para dedicar à estratégia e não pelo tempo que ele tem de resolver a parte técnica, quando eu consegui equilibrar melhor. E assim, a vida pessoal ela é tão importante quanto, né? E não é fácil, igual hoje eu estou falando com vocês aqui, mas assim, ontem eu terminei o evento lá com a equipe 3 da manhã, 7 da manhã eu já estava saindo lá da pousada que eu estava, peguei estrada, cheguei aqui na Ilhabela por volta das 2 da tarde e trabalhei na prefeitura aqui o tempo todo. Ainda vou render um pouquinho para colocar algumas coisas aqui para rodar, as coisas mais estratégicas. Mas amanhã, cara, amanhã é vida normal de novo, que não tem estrada tomando tempo, não tem viagem, então eu consigo colocar as pessoas certas nos lugares certos. Então, é bem complexo, não é fácil, mas eu sou um tipo de pessoa que gosta disso, né? E eu tento me cercar de pessoas com perfis diferentes. Né? Eu não quero ter um tanto de pessoas multi-contextos como eu, porque não vai funcionar. Eu não posso ter colaboradores, empreendedores demais que querem ter o negócio, querem trabalhar na empresa. Eu não posso ter sócios que não entendem o que é você ter vários negócios, vários assuntos e quererem que você se dedique só àquele negócio que você é sócio dele. Então tudo isso é um equilíbrio que é uma luta diária. Você tem que tentar manter o equilíbrio. Na verdade, quando você entende isso e você não se cobra tanto de responder todas as mensagens do dia no WhatsApp, de responder todos o Teams, todo o Discord, e-mail, cara, você consegue otimizar o seu tempo. E de fato sobra tempo para a gente para a gente ter lazer, para a gente ter descanso, diversão, se você souber escolher. Não dá para fazer tudo e eu vejo muita gente que às vezes nem está numa posição de estratégia ou nem tem vários contextos se cobrando e tentando zerar mensagem de WhatsApp, tentando ler todos os e-mails, tentando dar conta da operação. Não funciona. A gente hoje é acessado múltiplos canais, por múltiplas pessoas, em qualquer hora que qualquer pessoa quer falar com você, ela vai te mandar mensagem, não respeita o horário de trabalho nem nada. E é você que tem que ter esse controle, né? E saber gerenciar os riscos de onde faz sentido você perder, onde faz sentido você tem que dar prioridade, onde tem que dar atenção.
E tudo isso foi estudando, assim, eu tenho boas referências em gestão de pessoas, gestão de negócios, em gestão do tempo. Talvez a melhor disciplina que eu fiz recentemente foi sobre gestão de tempo, a nossa gestão do tempo. Isso ajudou demais a ter essa empatia consigo mesmo, digamos assim. Agora tu falou que tu é agilista também, né? Eu imagino que na tua startup as metodologias ágeis devem trabalhar a todo vapor. Exato. Mas aí eu queria te perguntar assim, por exemplo, dentro da tua startup, tu deve ter implementado essas metodologias ágeis, Scrum aí. Só que tu também trabalha em cargo público. E geralmente o ambiente público já é mais metodologias do tipo waterfall. Como é que tu consegue lidar com um lado e com o outro? É complicado? Cara, que legal você ter perguntado sobre isso. Eu tive contato com metodologia ágil, com Scrum, primeiramente, em 2007, num projeto que eu trabalhava numa fábrica de software. E aí a gente estava tentando tirar a certificação Scrum para essa empresa, e a gente estava fazendo o portal de compras da Trip Linhas Aéreas. Quem ia avaliar essa certificação era o próprio Ken Schwaber, né, um dos fundadores aí do Scrum e tal. E na época foi muito legal porque a gente tinha que aplicar 1000% do que é o framework, né? E o conceito ainda estava em formação e tal, mas os pilares já estavam bem estabelecidos. E aí eu tive a oportunidade de estudar muito isso. Pô, você está lá tendo a oportunidade de ter um contato, ainda que seja breve, né, de 2, 3 horas ali, com um cara que fundou uma metodologia e tal, que é difundida no mundo todo. Na época estava começando a ser tão espalhada como hoje. Hoje até a gente vê várias áreas, não só tecnologia, usando metodologia ágil, usando Scrum, mas na época era muito ainda dentro da tecnologia mesmo e tal. E aí, cara, dali pra frente, pra mim, foi transformador, porque depois que eu trabalhei nessa empresa e fui pro UFMG, trabalhar lá como Scrum Master e tal, eu implantei o Scrum dentro do Ministério da Saúde. O pessoal lá, a gente fez um projeto de reconstrução da matriz orçamentária, que assim, tudo era muito lento, tinha que viajar para tudo, tinha que conversar, marcar agenda, memorando, aquele caos de coisa pública, morosa, de propósito às vezes, porque os caras trabalhavam pouco tempo, mas aproveitavam as viagens. Enfim, também não quero entrar aqui para ficar falando, né, o que a gente já sabe que acontece, mas funcionou muito legal. O pessoal trabalhando dentro de ferramenta, respeitando sprints, falando sobre sprints. O ministro na época era o Arthur Quioro, ele falando sobre sprints, o pessoal falando sobre o tempo das coisas, falando sobre backlog, né? Então foi muito legal. Durante 3 anos ali praticamente a gente transformou ali um pouco da realidade da gestão de projetos para aplicar conceitos ágeis. E cara, depois que meu último emprego mesmo de carteira assinada foi esse na UFMG, e aí para fundar a Sport TI, eu peguei 2 ex-alunos meus, e a gente, desde o começo, primeira coisa que tinha no escritório, lá no porão, a gente montou o escritório, era no porão do shopping, em Belo Horizonte. Primeira coisa, cara, onde vai ser a parede do Kanban, onde é que a gente vai colocar aqui o nosso quadro, e me dá aqui um balde de post-its coloridos aqui, vamos para cima. Tem fotos muito legais ali disso em 2016. E sempre difundindo isso, cara, temos que ser leves, ágeis e seguir os ritos ali à risca para a gente conseguir construir alguma coisa e não só arriscar aqui a empreender. E dito e feito, assim, hoje, não só na Sport TI, mas a questão de sprints e de projetos, né? Independente se vai ter tecnologia ou não, acontece lá na BR Efforts. Está acontecendo cada vez mais, eles não estavam acostumados, é uma empresa mais tradicional, né? Não é da área de TI, então vocês podem imaginar aí o que é quebrar esse paradigma. É onde eu estou investindo mais energia para colocar metodologias ágeis lá. Mas aqui na prefeitura, que eu já estou há 1 ano e 1 mês, assim, quando eu cheguei não tinha processo nenhum, não tinha framework quase nenhum, e tinham gestores que não entendiam, não se preocupavam com isso. Hoje, passado esse tempo, é muito legal ver todo mundo aqui trabalhando no Trello, até quem faz licitação, até quem faz contratos, até quem é de outras áreas, pessoal que faz os serviços de manutenção interna, os projetos estratégicos da Secretaria de Administração, o secretário aprendeu a usar
o Trello, ele marca o pessoal lá, cobra pelo Trello, e antes era tudo tinha que ser WhatsApp, tudo tinha que ser em reunião, era tudo falado, não tinha nada registrado. Então essa virada de forma de trabalhar foi pelo exemplo que a gente conseguiu dar aqui pelo time de TI. É claro que a gente teve a oportunidade de primeiro mudar aqui dentro, né, do departamento de tecnologia, mostrar para eles que, olha, em um ano a gente economizou 4 milhões e meio de reais e a gente melhorou a qualidade dos serviços que eram prestados pela equipe. Só de organizar a casa. Então, assim, no relatório que a gente apresentou, né, a gente mostrou no final do ano que só de organizar e aplicar a metodologia ágil gerava uma economia e um ganho de qualidade. Imagina o que a gente vai fazer agora que a casa está organizada e que a gente consegue rodar processos licitatórios com mais agilidade, a gente consegue planejar melhor o trabalho, que as equipes têm visibilidade do todo, que a gestão é mais horizontal, eu não preciso... O meu estagiário ele pode conversar com o secretário, se ele precisar. O meu analista de sistemas, ele pode acessar uma outra secretaria para resolver alguma demanda sem precisar passar por um memorando, por um gestor. Cara, isso tem que funcionar e funciona, está funcionando aqui. É um caso muito legal. E o pessoal duvidava e assim, não dava para poder quebrar isso sem dar o exemplo primeiro, né? E melhor do que a gente falar são os números mostrarem isso, né? Então, eu sou apaixonadíssimo por gestão ágil. E até a gente tem aqui a escola de governo, um dos cursos que estão para sair daqui a 2 semanas, eu vou dar ao curso de gestão ágil, né? E esse curso não pode ser demorado, inclusive. Então a ideia é desde o princípio, desde da oferta, já mostrar que, olha, é um curso ágil, você vai ter 1 hora para você aprender os conceitos e depois, no segundo momento, se você tiver interesse, você vai marcar um nível mais avançado do conteúdo. Assim a gente vai quebrando assim, os preconceitos, os medos, os paradigmas ali que cada tipo de negócio impõe. Mas sem dúvida nenhuma eu não conseguiria ter os resultados se eu não pensasse primeiro em ter uma filosofia, né, um framework, uma metodologia para seguir, embasada em coisas leves e ágeis. Dá pra ver pelo seu histórico que provavelmente você é um cara de sorte, né? Que as pessoas vão ficar falando, olha, que cara, ele teve sorte. Não vê esse esforço todo que a gestão executa, que você tem nesse trabalho. Claro que a parte de sorte foi brincadeira, né? Mas é só aquela piadinha que todo mundo já sabe quando a gente consegue alguma coisa, teve sorte. E eu acho que o fato de você navegar pelas 3 áreas, como você falou, serviço público, startup, empresas formais, eu acho que isso te dá uma abrangência de visão enorme, né, cara? Porque os segmentos meio que vão para lados diferentes. E você tá ali naquele meio fazendo a ponte entre os 3 segmentos e às vezes, assim, puxando eles um pouco de volta pro centro e falando, olha, vamos trabalhar todo mundo junto nesse contexto, com essa visão. É mais ou menos nesse caminho que você, como profissional, fica? Cara, é por aí, mas no sentido de saber também jogar o jogo. O que eu quero dizer com isso? Eu vejo muitos colegas se apaixonarem pela solução, quando na verdade a gente tem que se apaixonar pelo problema. Eu cheguei aqui no departamento de tecnologia, as reclamações em geral do meu time era de que as pessoas davam muita carteirada, não valorizavam o trabalho e tal. E cara, antes da gente falar dos outros, vamos ser crítico com a gente mesmo? Por que o nosso laboratório é um lixo, é uma bagunça? Vamos fazer esse laboratório virar um laboratório mesmo e não uma sala de mecânica? Por que a gente demora tanto a responder às pessoas? A gente não tem nenhuma fila de chamados. Vamos implementar um sistema e vamos melhorar o tempo de atendimento? E assim a gente primeiro olhou para dentro, se criticou, e eu repito esse tipo de autocrítica em praticamente todas as oportunidades que a gente tem. Porque falar do outro, apontar que fulano é isso, o cliente é ruim, o trabalho é assim, é assado, aqui funciona desse jeito, aquelas frases prontas, elas estão dentro do time primeiro. Se a gente não quebrar isso, não olhar para dentro primeiro, não adianta nada a gente querer achar um ponto de equilíbrio, falar que encher de técnica, teoria e conceito,
Sendo que dentro de casa que está o problema primeiro. Eu tenho que resolver o que está aqui. E no setor público, no setor privado e na área da inovação, né, das startups, esse para mim é o que acontece sempre. Assim, você tem que ter uma equipe que ela te dá licença para falar que não está bom. Sabe? Quando um colaborador novo chega na minha equipe, a primeira coisa que eu falo com ele, cara, você não me conhece, a gente vai trabalhar junto, vai ser muito bom o nosso trabalho em equipe, juntos aqui, mas a primeira coisa que eu te peço é licença para falar que o seu trabalho não está bom e eu já estou te dando licença para falar que o meu trabalho não está te agradando quando você achar que precisa. Porque sem me conhecer, eu tenho certeza que você deixa eu te elogiar aqui agora. Né? Eu não preciso te pedir licença para falar que você é bom, que você está fazendo um bom trabalho. Mas, em geral, as pessoas se incomodam em receber feedbacks que elas não querem ouvir. E a partir do momento que essa relação fica transparente, você cria uma autocrítica interna, você olha para dentro com mais tranquilidade de saber o que não está dando certo, de um colega falar para o outro e se cobrar. Você cria também uma sensação de uma relação de empatia com o seu cliente do lado de fora. Né? O meu cliente aqui na prefeitura são os servidores, eles dependem da tecnologia para trabalhar. O meu cliente lá na inovação são os assinantes do meu software. O meu cliente lá na minha empresa mais tradicional ali são as outras empresas, os donos das empresas que contratam o serviço de contabilidade. Enfim, eu preciso, antes de reclamar do cara, eu tenho que entender por que ele sente aquela dor. E é ali que está a minha oportunidade. E aí, se independente do lugar que eu estou, público, privado ou inovação, eu entendo essa oportunidade, eu me preocupo em ser autocrítico, em desenvolver essa empatia, não tem equipe que queira tomar um caminho diferente do que o caminho da eficiência, do crescimento. E aí você vê pessoas que às vezes estavam encostadas, estavam ali, é assim mesmo, então elas começam a se motivar em fazer diferente, sentir que elas têm voz, sentir que elas têm oportunidade, que elas têm a chance de viver um cenário diferente no trabalho, que é o lugar que elas estão mais tempo na vida. Fica mais tempo trabalhando do que às vezes em casa, do que com a família. E por que eu vou estar num cenário que eu não faço nada, que eu não faço a diferença? Né? Não, vamos fazer a diferença, né? E junto, em equipe. E aí esse é o tipo de situação que mais pega. Assim. E pontos em comum passam essencialmente por pessoas. Né? Não adianta eu ter um melhor programador, mas o cara é tóxico. Não adianta eu ter o melhor vendedor, mas o cara não compartilha as técnicas dele. Eu tenho que ter pessoas dispostas a serem boas para dentro primeiro. E aí a gente vai conseguir entregar qualquer desafio que brotar para fora. Legal. Christian, na sua primeira resposta, você comentou da tal da nuvem. Você tem uma camiseta que está escrito: não existe nuvem, é só o computador de outra pessoa. E agora está bem alta a inteligência artificial. Tem uma outra camiseta que fala: IA é só um monte de ifs. Brincadeiras à parte, o que O você acha guarda-roupa tá disso? cheio, hein? Pois é. Você acha que a inteligência artificial rodando na nuvem é um caminho sem volta? Assim, eu vi aí essa polêmica para onde está indo, né? Os níveis de IA e gente falando que, putz, tem que parar isso aí, vai dar merda, não sei o que e tal. E aí, eu ainda acho que a gente acaba consumindo conteúdos que tem sempre, dependendo de se você não tiver um filtro legal, eles têm uma segunda intenção. Muita gente produz muita coisa e nem toda fonte de conteúdo é uma fonte boa. A minha forma de compartilhar e de consumir conteúdo, ela é sempre crítica, no sentido assim, peraí, por que tem gente falando que juntou o tio Elon com o fulano, com o ciclano, com o Bezos e etc, falando que tem que parar um bocado com o desenvolvimento de inteligência artificial agora? Peraí, será que isso é verdade mesmo? E se é, por que esses caras estão falando isso? O que eles vão perder? São grandes tubarões, né? Eles sabem jogar o jogo do mercado, eles entendem como funcionam as coisas. Eu acho que, assim, pensando em sempre analisar vários pontos, no que me atinge, no que me impacta aqui, eu acho que a gente está num cenário muito interessante, de aprender muita coisa. Não é todo profissional de tecnologia que consegue acompanhar todos os movimentos. Eu acho muito pouco provável
E aí é um achismo, né? Pelas pessoas que eu converso e pelo ciclo que eu tenho. Não estou falando aqui que é o cenário inteiro. Mas eu vejo quão desafiador é conseguir acompanhar tanta oportunidade, né? É claro que já tem gente que já usa IA há muitos anos, inclusive. Tem agência de marketing que é mais tecnológica do que muita empresa de software. Mas eu acho que as oportunidades elas vão continuar sendo construídas e vão ter oportunidades que você consegue aproveitar e vão ter oportunidades que não são nada mais do que um artigo interessante para você. Não dá para a gente querer dominar tudo, saber tudo e achar que tudo vai impactar a gente, né? E que a gente está 100% conectado em todas as oportunidades. Os recursos que estão saindo mais acessíveis agora de IA, de fato, estão ajudando as pessoas que são um público menos especialista, né? Vamos ver o que saiu aí do Microsoft 365 agora, com recursos de IA embutido, né? Cara, eu tenho um contador que tem muita dificuldade com o TI e o cara começa a resolver problemas sozinho sem acionar o meu suporte. Ou seja, eu estou de fato gerando economia porque eu não vou gastar aquele atendimento, né, de uma equipe de suporte de TI, porque um profissional leigo em tecnologia perguntou para uma IA um problema que ele tem e conseguiu se resolver. Isso é muito legal. Agora, olhando no aspecto da minha empresa, se eu tenho uma empresa de infraestrutura, de atendimento, de sistemas, de suporte, né, de TI, eu tenho que estar muito preocupado em, cara, se eu não ficar ligado, se eu não evoluir aqui, eu vou ser substituído. Daqui a pouco, de fato, eu não vou ter chamado para atender, não vou poder faturar. O que eu posso fazer aqui para ser mais inteligente, ser mais tecnológico, saber lidar com essas tecnologias que surgem, como a própria evolução da IA para a gente nesse contexto que eu estou dando de exemplo. O que eu vou fazer com o meu negócio, né? As empresas são forçadas, então quem quer continuar vivo jogando o jogo, né, acaba sendo forçada a encontrar novidades, a desenvolver novas soluções. Eu sou super a favor, mas é claro que eu também tenho um senso crítico de entender, peraí, por que tem uns caras grandes falando se é verdade, falando para segurar, né? Por que tem gente falando que é muito bom e tem gente falando que é muito ruim? Eu sou obrigado a ter um lado, uma opinião, né? Tomar um partido? Acho que não, acho que você tem que pensar no seu contexto, o que a IA pode me ajudar num contexto de vários negócios que eu tenho. Cara, eu vim dirigindo e eu vim conversando com o meu telefone, respondendo conteúdo, ouvindo áudio sem encostar no telefone, sem tirar a atenção do trânsito, só com a voz, né? Isso para mim é uma mega mão na roda. Eu vou ser contra esse tipo de recurso? Não vou. Agora tem gente que entra naquela posição de ser defensivo e achar que vai dar tudo errado, tal. Eu acho que é mais do que você quer como você quer consumir essas ferramentas, essas novidades. Claro que tem que ter sim uma regulação em algum momento, porque eu já estou vendo gente aqui usando os recursos do ChatGPT para construir artigo, para construir materiais profissionais e ficar de boa, assim. Eu tenho um funcionário remoto, o cara é pago para poder analisar a documentação, contabilidade, dar feedback de LGPD, etc. Se ele começa a fazer isso sem a inteligência que ele tem, sem conferência, etc., ele me coloca em risco. Agora, se ele usa isso para agilizar o trabalho dele e ele faz um bom trabalho e usa o tempo que sobra para ele para jogar sinuca, cara, beleza, vai lá. Eu acho que é super válido, mesmo como a gente usa cada recurso novo desse. Você sabe que tu estava falando, eu utilizo também muito de deixar o celular num canto, tudo conectado no carro e só vou dando comando de voz. E realmente, isso é uma coisa que eu aconselho todo mundo, cuida quando ele tá ouvindo e quando ele para de falar. Porque muitas vezes ele ainda tá ali te ouvindo e tu acha que ele já parou. Sim. Exato. E aí tem pontos legais, assim, eu vi a evolução desse tipo de recurso. Até outro dia você conseguia narrar a pontuação, né? Você falava alguma coisa, vírgula, ponto e vírgula, exclamação. Agora ele já entende pelo tom da sua voz. Se você experimentem, quem está com as versões mais atualizadas,
experimentem treinar a entonação. Ele já consegue criar as pontuações. Cara, achei muito legal, assim, muito legal. Hein, Christian, mudando um pouco o assunto, para quem está nos ouvindo e se interessa pela parte de inovação e empreendedorismo, que já deu para notar pelas formações acadêmicas que tu é uma pessoa que se interessa muito por isso, quais são as dicas que tu pode dar, as habilidades que a pessoa tem que ter? Conta um pouco pra gente sobre o que tem de carreira nesse mercado. Sim. Então, a área da inovação, ela tem... Eu acho que como qualquer área tem prós e contras, né? Não é todo negócio que vai dar certo, não é toda empresa que vai ser vendida, que vai captar um investidor e vai ter cases de sucesso, sair em revista, aquela coisa toda. E cabe, eu acho que assim, se eu pudesse dar um conselho para mim mesmo, há 6 anos atrás, quando eu estava começando a Sport TI, eu diria para eu entender o que eu queria, onde eu queria chegar primeiro. Porque assim, eu fui construindo coisas e construindo a solução, a startup e tudo mais, e fui muito apaixonado por fazer o produto. E na época eu ainda estava muito focado na técnica e tudo mais, e o que me satisfazia era ver que eu estava ajudando a formar pessoas. Só que eu não sabia disso. Eu não sabia que a minha paixão estava em gerar uma solução que ajudava pessoas e formar novos profissionais de TI. Nesse meio do caminho, novos profissionais de modo geral, não só de TI. Hoje eu tenho clareza de que a minha realização não é pela grana. Eu ganho grana? Claro, eu não sou filantrópico com a minha startup, eu não entrei na área de inovação para ser filantropo, e nenhum problema com quem busca isso também. Também é um tipo de negócio, né? Mas eu passei alguns anos muito empolgado com a solução e me questionando se vai dar certo, eu tenho que ter um investidor, eu tenho que ter isso, porque eu preciso daquilo, porque eu quero chegar em tal lugar, eu vou vender, vou ser um unicórnio, aquela história toda. Que quando eu me dei conta que eu estava sendo, não vou dizer manipulado, mas eu era produto de um mercado, porque o mercado da inovação, né, do empreendedorismo aqui no Brasil e no mundo todo, ele é um mercado. Tem muita empresa que vende para startup, tem muita empresa que vive fazendo evento para a área de inovação. Tem muito business focado em alimentar esse sonho de você construir um negócio e vender e ficar de boa, né? E botar grana no bolso e, aposentei aqui. Deu tudo certo, fiquei famoso, enfim. E não é assim. Nós temos milhares, dezenas de milhares de negócios que são muito bons, que são muito legais, que de fato transformam a vida de várias pessoas, dezenas de pessoas, centenas, milhares de pessoas, e que não são um unicórnio, não vão te dar a receita de 10 milhões por mês, não vão te fazer do dia para a noite ter uma independência financeira para você poder viver o resto da sua vida de renda da grana que você adquiriu. Tem sim, a gente vê muitos casos, o caso de sucesso ali, levantou não sei quantos milhões, agora vai dar tudo. Cara, não é assim. Eu conheci centenas de soluções, de startups, de pessoas incríveis, fantásticas, que eu queria ter na minha equipe, que eu queria ser da equipe deles, que eu queria ter tido a ideia que eles tiveram, e que, cara, estão super bem, faturando ali 50 mil, 30 mil por mês, 300 mil por ano, enfim, e são muito legais. O que é difícil para a gente nesse meio, e aí eu estou falando sempre da visão do fundador, né, por enquanto, o que é difícil para a gente nesse meio é sair desse circo, né? Aí eu vou dar a minha opinião polêmica sobre o assunto aqui. Eu não concordo com, por exemplo, realities de empreendedorismo. Cara, o meu trabalho, a minha startup, a minha luta, a minha dificuldade, a grana que eu investi aqui, meu tempo, minha família, sabe, tudo que é meu, eu coloquei aqui para fundar minha empresa, eu não
não acho que eu tenha que ser atração para ninguém, sabe? Eu acho que eu tenho que ser uma solução para quem eu quero ajudar. Mas fazer da minha luta um reality, eu, Christian, não concordo, não participo, nunca participei de inscrições ali para esse tipo de coisa, porque eu não acho que é uma coisa que faz sentido. Amanhã eu posso aparecer lá no Shark Tank da vida. Inclusive já tive a experiência de estar de frente para Camila Farani, pro Shiba lá e tal, num modelo do Shark Tank ao vivo para uma plateia. Mas aquilo estava no começo, como eu falei, eu era produto desse meio. E hoje eu entendi que eu tenho que focar no meu negócio, na minha equipe, nas pessoas que eu ajudo, na forma como eu transformo aquela micro comunidade que eu impacto, né? Eu impacto hoje 1,5 milhão de pessoas ali por mês, mais ou menos, com as soluções que eu tenho, com os clientes que eu tenho. Cara, é muita gente. Se você parar para pensar, são muitos sonhos esportivos ali que passam pelos dados que a gente gerencia. São muitos profissionais ali que dependem da otimização do negócio que a gente entrega por meio da inteligência. Para aumentar a sua receita, para gerar novas oportunidades, né? Gerar novos talentos ali, gerar novo entretenimento. E tudo isso é o meu produto. Eu não dependo de um investidor. Ninguém tem que depender de ter um investidor, ninguém tem que querer construir uma coisa para ser o mais famoso, para captar uma grana, para vender. Não, você tem que construir o seu negócio, a sua ideia, a sua solução, pensando em primeiro impactar as pessoas que você quer ajudar. Ou que você tenha um interesse em fazer uma mega grana, mas começa ali focado em resolver isso, porque seu negócio pode não virar uma coisa gigantesca, mas é um negócio bom, é um negócio bacana. Na Sport AI, ao todo, nesses 6 anos, eu levantei R$1,5 milhão em investimento de terceiros e mais quase R$1 milhão de investimento próprio meu e dos meus sócios. Cara, meu negócio, eu tenho clientes como a CBF, como a Ambev, como o Banco do Brasil, o Globo, empresas enormes, mas que, assim, eu ajudo tanto quanto a escolinha de futebol aqui da Ilha Bela, a escolinha de vôlei lá, de um ex-atleta de vôlei do Rio, enfim. Pra gente tem a missão é muito forte, né? E eu me senti muito mais realizado quando eu entendi que o meu papel era esse, era formar pessoas, era ajudar pessoas lá fora, era ajudar pessoas aqui dentro, com o que eu sei. Amanhã eu posso ir lá explodir? Putz, eu posso virar uma solução referência mundial? Então eu posso, porque a gente constrói coisas escaláveis ali. Mas dentro da perspectiva de criar um negócio para ficar rico amanhã, galera, na boa, vocês vão trabalhar pra caramba, vocês vão dar muita raça, vocês vão escutar coisas absurdas, vão encontrar gente tentando se aproveitar de vocês e vão encontrar muita gente boa, que está na mesma pegada, sabe? Ninguém é melhor que ninguém. Não, nem o cara que captou uma grana preta para fazer o negócio dele acelerar, nem aquela pessoa que está lá com uma ideia numa fase inicial que você já passou, que você sabe que a pessoa está sonhando, que não vai dar certo, que ela tem que mudar o mindset dela, etc. Ninguém é melhor do que ninguém ali, sabe? Agora você consegue ter sim uma posição de destaque, uma posição confortável e se trazer felicidade se você entende qual que é o seu papel, onde você pode realmente chegar, onde você quer realmente chegar, com o que você está criando. E saber parar. Tem gente também que não sabe, que cara, tentei, não deu certo, eu preciso parar ou tentar outra coisa. Tem gente que se destrói pessoalmente. Eu vi pessoas incríveis que você senta para tomar um café, a pessoa consegue largar o telefone em 5 minutos, você começa a conversar, você vê que a pessoa é fantástica pessoalmente, só que ela tá lá tão workaholic, tão vidrada em virar um unicórnio, aquela coisa toda, que ela se desperdiça um bom tempo que ela poderia de fato ter felicidade, mas que ela está sofrendo. Então tem seus prós e contras. E o legal disso tudo focado na tecnologia é que você pode construir o seu produto na tecnologia que você quiser, na linguagem de programação que você quiser, com o banco de dados que você quiser, da forma, enfim, da melhor forma ou não que você quiser ou que você puder. O mais legal é que você não tem ali que seguir um padrão ali de uma empresa que está estabelecida,
aquele padrão de código, aquele padrão de layout, aquela coisa toda, porque você tem autonomia. E isso por si só realiza muita gente, principalmente na área de TI. O que me fez empreender, boa parte da minha motivação foi ficar cansado de trabalhar obedecendo regras erradas, sabe? Tipo, eu era subordinado por pessoas que tecnicamente eram fracas e usavam argumentos fracos para me convencer a fazer uma coisa que eu sabia que era errado, que eu tinha acabado de estudar, que tinha um professor legal ou que tinha uma empresa legal fazendo uma coisa e os caras querendo que eu fizesse uma coisa ao contrário. E quando você tem seu próprio negócio, a inovação te permite ter essa autonomia e é aí que você encontra de fato coisas inovadoras para entregar para o mercado. Poxa, eu vejo que nessa situação toda, eu acho que pode ter sido muito difícil de liderar e gerenciar pessoas, né? Porque muitas vezes com skills tão diferentes, áreas de negócios diferentes, isso pode ser complicado. Fala um pouco pra gente dessas dificuldades, assim, porque por tudo que você correu aí. Ô Marcelo, quando você falou que eu era um cara de sorte, é claro que eu entendi, né, a brincadeira, mas eu realmente sou um cara de sorte, porque além de eu ter pessoalmente tido oportunidades de estudar, de trabalhar com pessoas boas e trabalhar em lugares que me davam espaço para entender o que estava acontecendo, para aprender rápido e aplicar rápido, eu tive muito bons sócios. Eu tive muito ótimas pessoas querendo crescer, querendo aprender. E mais do que isso, eu consegui, de uma forma rápida, me desvencilhar das pessoas ruins, assim, pessoas que não queriam crescer, que estavam acomodadas ou que estavam ali para ser aquele pessimista, sabe? Tem aquela frase que todo pessimista é vagabundo, né? Então, eu tive essa sorte de sempre ter de encontrar pessoas boas e colar nelas mesmo. Assim. Tive ótimos chefes em algumas oportunidades, tive muito bons colegas, tive bons professores. Se você parar para pensar, essa minha sorte sempre passou por pessoas. Não tem nada mais valioso para mim do que pessoas. Por mais que a gente tenha aquela piadinha no TI, né? Pô, eu faço TI porque eu mexer com gente é difícil e tal. Cara, mas é aí que tá o segredo, né? Você montar boas equipes, você se manter perto de quem é bom, você saber colocar os limites para quem é ruim e você ter a capacidade de incomodar quem não quer ser incomodado, mas você precisa incomodar, né? A parte talvez das mais difíceis em lidar com pessoas é quando você precisa incomodar alguém que simplesmente não quer. Não quer sair do lugar, não quer evoluir, acha que botando um defeito ou empurrando o problema para frente vai ficar tranquilo ali, tá tudo certo, sabe? Então, assim, mais uma vez, né, talvez no primeiro MBA que eu fiz, quando eu tive a oportunidade de estudar sobre gestão de pessoas ali, saber o momento de mandar embora um colaborador, saber o momento de se desligar de um parceiro, saber o momento de sair de uma sociedade, sabe? Saber o momento de desligar um cliente ruim. Tudo passa por você ler as pessoas e falar a verdade para elas mesmo e dar espaço para elas, enfim. Não tem nada mais valioso do que você conseguir montar uma boa equipe. Na área de TI, eu durante um bom tempo, hoje eu não consigo mais produzir conteúdo para rede social, tal como eu já fiz em outros momentos. Eu até gosto, mas eu tenho um pouco, enfim, vocês já perceberam que eu preciso escolher, né? É até uma das coisas que eu queria fazer mais. Mas assim, eu fui crítico dos impostores, né? Na área de TI, assim, a gente passou por aquele boom muito grande nos últimos, sei lá, 10 anos aí, ninguém fica sem emprego, ninguém fica sem trabalho, muita gente boa empreendendo e abrindo espaço para quem está começando, né? Mas eu aprendi com os impostores a parte difícil de você ser dono. No começo eu queria, quando tinha que desligar alguém, ou porque eu não podia manter a pessoa, ou porque a pessoa não estava produzindo, eu queria enfiar minha cabeça na lixeira e mandar um bilhetinho e sair correndo, sabe? Cara, obrigado. Você está demitido e tal. E isso era muito difícil para mim.
Mas aí eu fui entendendo que eu tinha que saber desligar as pessoas também, principalmente se eu detectasse um impostor ali que entra nos processos seletivos, prometendo mundos e fundos, e na hora de entregar mesmo o que ele promete, ele não consegue. Nisso eu também aprendi a melhorar os processos seletivos. Então hoje, nenhuma das minhas equipes eu contrato alguém só com entrevista. Como eu já fui contratado, eu trabalhei em 10 empresas diferentes antes de empreender. Eu acho que assim, eu só fiz teste técnico 2 ou 3 vezes, não fiz mais do que isso. Era só na base da conversa, né, e de análise de currículo. Cara, eu segui essa linha no começo e eu passei por alguns impostores e hoje eu não tenho esse problema. E eu falo com a minha equipe, eu coloco eles para escolherem as pessoas antes da gente contratar, sabe? Tem o filtro do perfil, tem o filtro de currículo, mas quem escolhe o novo membro do meu time, né, tirando a parte quando é o público, né, que aí é por licitação, é por concurso público, né, mas nas minhas equipes em que eu tenho autonomia de escolher, de selecionar, o teste técnico, o teste comportamental e aquele fit ali com a equipe faz de você um líder que respeita o time que você tem. Imagina, você está trabalhando numa equipe que você é muito bom tecnicamente, você ajuda a desenvolver a equipe e chega uma pessoa de fora e começa a pendurar em você e não te ajuda a gerar resultado. O quanto que isso vai te frustrando, né? Então, para evitar esse tipo de coisa, a seleção ela precisa ser muito bem feita. E às vezes acontece de não dar certo, a pessoa não, né, entrou ou a seleção falhou, enfim, você precisa desligar aquela pessoa o quanto antes, né? Deixar claro que é profissional, que é uma decisão, deixar claro por que você está desligando. Eu vejo muitos colegas falando assim, vou ter que demitir a pessoa, vou falar que eu não posso pagar por ela. Cara, não fala a verdade. Cara, estou te desligando porque não deu certo, você não alcançou os resultados que eu esperava, que a gente combinou, e desejo que você tenha sorte, talvez no futuro a gente volte a trabalhar, obrigado. E pronto. Né? É muito ruim para a gente que está na liderança, a gente escuta muitos julgamentos, né? A tendência das pessoas que estão começando, têm pouca experiência, é falar mal do chefe. O chefe é isso. Cara, quem tem chefe é índio. Não deixo nada disso. Eu busco dar clareza para as coisas, porque aí, se alguém vira para a minha equipe de dentro e começa a falar mal de algum líder ou de mim mesmo, enfim, de quem estiver na ponta, tá tão claro o que está acontecendo que a pessoa meio que vai sendo expulsa por por processo natural, sabe? Ela não vai se encaixando e por mais que ela tente plantar a sementinha ruim dentro da sua equipe, a equipe tem clareza do que está acontecendo. Hoje eu mostro, no caso onde eu tenho essa possibilidade, né? No caso da minha startup, a minha equipe toda, do estagiário ao meu sócio, todo mundo semanalmente vê os resultados de venda, vê os resultados, as metas que estão sendo alcançadas ou não. Todo mundo sabe onde a gente quer chegar, a gente tem contatos semanais com todas as equipes para discutir por que a gente não está alcançando as metas ou o que está fazendo a gente alcançar cada meta em cada produto, enfim. E essa clareza nas informações acaba com o disse-me-disse, acaba com aquela coisa ruim que acaba plantando nas equipes uma semente do mal em que o chefe é o vilão e pronto. Cara, eu trabalho tanto quanto ou mais, eu tenho que sempre ter do lado das pessoas o senso de eu pertenço à equipe de vocês. Eu estou aqui no papel de dono, porque alguém tem que ser dono, e eu assumo todos os BOs de um dono, mas eu preciso de vocês e a gente tem que fazer isso aqui junto. Se para vocês está fazendo sentido, vamos embora. Se não tá, cara, tá tudo certo, ninguém tá errado por isso, só joga a real, vamos seguir em frente. Eu te indico para alguém, te dou dicas para você buscar outra colocação, mas não vamos jogar aquela falsidade de que, putz, eu vou ficar aqui por causa da grana, vou ficar aqui porque é legal, porque trabalho com o Cruzeiro, com o Corinthians, com não sei o quê, e daqui a pouco cara, não dá certo, não funciona. As pessoas são mesmo o segredo. E a tecnologia, assim, é o tempero dessa relação toda para funcionar, né? É a forma como eu penso. Muito legal, Christian. Realmente é impressionante o quanto você é dedicado. Foi muito legal aí o papo que você mandou, mas o tempo passou rápido e estamos chegando no final do Podputs de hoje. Então eu gostaria de ouvir suas considerações finais, Christian Gomes. Galera, agradecer vocês aí que nos ouviram, agradecer vocês do Podputs. Eu acho que
Estava comentando aqui antes da gente começar, é uma iniciativa que a nossa área de tecnologia precisa cada vez mais. Somos um público grande que adora consumir conteúdo, mas falar também de uma forma mais simples, contar os nossos desafios de uma forma que também quem é apaixonado, quem é simpatizante pela área, também consiga entender, né? Eu achei bem legal a proposta aqui de vocês, sou muito grato aí pela oportunidade. Quero convidar aí todo mundo a conhecer a SportTI, sportti.com.br. A gente acabou de fundar um time de esportes ali, que pode ser um assunto aí para mais para frente, se um dia vocês entrarem nesse tema. E conheçam lá a SportTI, conheçam um pouquinho da nossa história, interajam com a gente lá. Eu sou um dos caras que está sempre acompanhando os movimentos lá também, pessoas que nos descobrem, e deixa a gente trocar experiências com vocês aí no que a gente puder. Show de bola. Bruno, suas considerações finais. Poxa, então, que baita episódio, hein? Pra quem é de uma área em específico, do privado, público, que tá em startup, olha quanta oportunidade aí, olha quantos caminhos diferentes pode ser seguido. Olha, hoje realmente valeu a pena. Legal. Marcelo, manda suas considerações finais. Eu queria dizer que eu quero ser um jogador pro player de Street Fighter. Se quiser me leva lá, tá? Me leva pra SportTI, que aí eu vou ficar feliz. Boa, vamos nessa. Mas Se é assim, se tiver time de Dotinha, eu também tô junto. Opa, aí sim. Mas olha só, gente, hoje foi um exemplo claro de como você pode explorar várias áreas da sua vida e ainda ser bem sucedido. É muito esforço, é muito trabalho, mas principalmente muita organização. Recomendo a vocês ouvirem mais de uma vez esse Node, porque tem dicas valiosas aqui, galera. É isso. Agradeço aos amigos profissionais unidos pela tecnologia e segurança. Obrigado pela audiência. E diz aí, já fizeram o backup hoje? Valeu!